Jonas Varela na internet, no YouTube. Contamos com 4 inscritos no nosso site, no nosso canal. No vídeo anterior nós concluímos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, no livro número 5, o caminho da missão, a leitura do capítulo 14, né? E também as explicações do capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Em todos os seus 28 versículos. Hoje nós continuaremos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, 5º livro do Novo Testamento, ainda no seu 4º assunto, a igreja e os pagãos, o conflito gera o concílio, no seu 4º assunto. Hoje, na leitura do capítulo 15, né? Seu capítulo 15. Seu capítulo 15, em todos os seus. Vamos procurar aqui o capítulo 15, a gente encontra, né? Se Deus quiser, amém. Encontramos capítulo 15. Em todos os seus, vamos ver aqui os versículos, né? 41 versículos, vamos confirmar. Capítulo 15, 41 versículos. Primeiro tópico, a igreja em conflito. Chegaram alguns homens da Judeia e doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo, Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos, com apoio e solidariedade da igreja de Antioquia. Eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Segundo tópico, o Concílio de Jerusalém, posição de Pedro. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, vocês sabem que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu no meio de vocês para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos
tivemos força para suportar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo. Veja aqui. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Terceiro tópico: o Concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simeão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus cuidou de tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor. Com todas as nações que foram consagradas ao meu nome, é o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas desde há séculos. Por isso, eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se converteram a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Quarto tópico: a carta conciliar. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia.
ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscam a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Quinto tópico: alegria e estímulo. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa notícia da palavra do Senhor. As missões de Paulo, quinto assunto do livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui é o sexto tópico do capítulo 15 também, conflito na liderança. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para fazer uma visita a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, porém, era de opinião que não deviam levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na Panfília e não os acompanhara no trabalho. Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar-se um do outro. Barnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Atravessaram então a Síria e a Cilícia, dando nova força às igrejas. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 15. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.